Agraciado por Deus nesta noite, em poder retornar a esse púlpito sagrado, essa tribuna sagrada essa noite, e ver aqui, ontem mencionei, mas vou mencionar mais uma vez, ao pastor Álvaro, que considero, nós lá em casa, nem só eu, só também minha filha mais nova, meus filhos, minha esposa, como um segundo pai. Até a minha filha mais nova chama ele de avô, não é? A Marta. E não é tão mais nova assim, não, irmão, já está com 19 anos, não é? Trago também lembranças da minha esposa para o pastoral, para toda a igreja, pastor Eurípice, cada vez mais elegante, né, pastor Eurípice? Pastor Márcio, sempre essa simpatia, todas as nossas pastoras ali, alguns obreiros que ainda não esqueci o nome de todos praticamente, não é? Pastor Vanderli, pastor Marcos Aurélio, pastor Marcos Lopes, pastor Saulo, a Meire, que trabalhou comigo muitos anos ali em Badetrim, IMP, e outros pastores que nós, pastor Niltamar, e outros pastores que eu conheço e me recordo, e os amados irmãos que muitos tive a honra de ser professor, de ter contato com vocês durante esse tempo que praticamente foi 11 anos, não é? Nós onde falávamos sobre Badetrim e IMP, 11 anos trabalhando em Badetrim e IMP, e hoje nós estamos morando em Goiânia. Irmãos, eu ontem mencionei, e vou remencionar hoje, eu iniciei uma atividade nova para mim, porque para mim foi até uma surpresa, eu não esperava partir tão cedo para esse princípio, que foi de me tornar autor de livros. Isso ocorreu em 2018, quando eu escrevi o primeiro livro para uma instituição teológica, e foi aprovado, muito bem recomendado, e dali resultou-se 15 livros escritos para instituições teológicas e para editoras. E esses de editora, eu trouxe 3 para essa EBOL, que o primeiro chama-se Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Nesse livro aqui, pode vos assentar, meus irmãos, podemos assentar, depois nós leremos a Bíblia e vocês podem colocar sobre os pés. Esse livro aqui, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, eu faço uma abordagem sobre o Antigo Testamento de forma muito clara, coloquial, fácil entendimento, tratando sobre os principais assuntos teológicos do Antigo Testamento. Tá? Ele vai estar ali embaixo, no final da rampa, no final do culto, para os irmãos estarem adquirindo. O outro livro, que é este aqui, é um livro muito pertinente à área escatológica, Fundamentos Escatológicos de Daniel, trabalho com as profecias do profeta Daniel. Para todos os irmãos que gostam, amam a escatologia, um excelente livro. Tá? E este livro aqui é o Pentecostal Hermenêutica. Este é um livro que nós temos dado um destaque maior. Por quê? Porque ele tem um propósito muito especial, que faz uns 3 para 4 anos aqui no Brasil, que eu, junto com mais 2 autores, o pastor César Moisés e o pastor Gutierrez Siqueira, estamos trabalhando com a proposta de resgatar a teologia pentecostal autenticamente brasileira, tratando dos princípios do movimento pentecostal e do verdadeiro sentido e da importância da teologia pentecostal, até para combater outras teologias que estão surgindo, que vêm contra os nossos propósitos e os nossos princípios pentecostais. E, inclusive, isto é uma das motivações que nos levou a escrever essa obra, é até para servir de fundamento para os institutos, para as faculdades, para as igrejas pentecostais, refutarem as investidas contrárias de teólogos e outros grupos contrários ao movimento pentecostal. Então, essa obra tem por título Pentecostal Hermenêutica. Eu trabalho as raízes do pentecostalismo, os fundamentos da teologia pentecostal, os métodos utilizados pelos pentecostais para a leitura da Bíblia,
e também a epistemologia pentecostal. Uma excelente obra, os irmãos podem adquirir ali no final da rampa, no final do culto. Então, são esses os livros que eu trouxe. Eu conto com a bondade dos irmãos de estarem adquirindo depois no final do culto. Vamos então abrir as Bíblias Sagradas. Agora podemos ficar sob os pés para fazermos a leitura bíblica, que eu quero me basear em 2 textos bíblicos. Vamos abrir primeiramente em Lucas capítulo 24 e vamos ler os versículos 47 a 49. Depois, na sequência, nós vamos usar um texto correlato, que seria em Números capítulo 11, tá? E nós vamos ler também um outro texto, Números capítulo 11, e depois eu falo ali qual é o versículo. Então, vamos agora para Lucas capítulo 24, versículos 47 a 49. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois testemunhas destas coisas, e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Números 11, 26. Números 11, 26. Mas ficaram 2 dos homens no acampamento. Um deles se chamava Eudade, e o outro Medade, e pousou sobre eles o Espírito, e eles estavam entre os escritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. Podei-vos assentar. O tema que eu coloquei na apostila que os irmãos têm em suas mãos, para estarmos abordando nessa noite, tem o seguinte título: o obreiro pentecostal, porque nós somos pentecostais, legado, poder, impactos e recompensas celestes. Quando nós começamos a explorar esse termo legado, se nós formos olhar pela ótica jurídica, esse termo, ele quer dizer, no sentido jurídico, aquela pessoa que no testamento, ao ser um testador, aquele que possui os bens, aquele que é proprietário de uma herança, e ele agora vai destinar, vai repassar, ele vai fazer um testamento da sua herança, das suas propriedades, dos seus bens, daquilo que lhe pertence, para um legatário, porque este legatário, juridicamente, ele vai agora ser o responsável por administrar, após a morte do testador, a todas os bens, as propriedades, a toda a herança que lhe foi passada. Então, o legado dele é dar a perpetuidade, é dar a continuidade, é conduzir de uma forma administrativa, zelando, cuidando, compartilhando com aqueles que a justiça indicar que ele deve compartilhar no testamento os bens, e também vir a ser aquele que vai perpetuar a história daquele a qual ele foi constituído legatário. Ele tem um legado agora sobre seus ombros de perpetuar, dar continuidade a essa história, de dar condução a essa história, de fazer lembrar o nome, a família, a trajetória daquele testador que morreu e agora ali está ele com a responsabilidade de continuar conduzindo, administrando não só os bens, mas o nome, a história,
todo o contexto de vida que viveu esta pessoa. Aplicando para o nosso contexto, nós temos um testador. O nosso testador, Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, fala que ele, não ocorrendo a morte de um testador, não há testamento. Não é isso, pastor Itamar? Não há testamento. Mas como morreu o nosso testador, então houve um testamento. Havendo um testamento, cada um de nós, pastor Ives, temos um legado. Que legado? Dá continuidade a essa história. Dá continuidade a essa trajetória. Dá continuidade a esse desenvolvimento de vida, de ministério, de missão, de princípio, de propósito. E quando nós olhamos para o obreiro pentecostal, qual é o legado do obreiro pentecostal? Aí eu me direciono a uma perspectiva pneumática da ação do Espírito Santo no contexto não só Antigo Testamento como Novo Testamento, que nós vamos ver que o obreiro pentecostal é aquele que está a sua trajetória e história, e automaticamente a herança que ele traz sobre o seu ombro, o Pentecostes, não a festa judaica Pentecostes, mas o acontecimento ocorrido em Atos capítulo 2. O fundamento da teologia pentecostal, e quem sabe por isso que a teologia liberal e reformada não aceita, é porque o fundamento da teologia pentecostal é Lucas Atos, é a teologia lucana, porque compreende-se que a teologia pentecostal é baseada, fundamentada na narrativa de Lucas, quando ele discorre sobre todo o desenvolvimento, a trajetória do Espírito Santo, desde o primeiro capítulo. Nós vamos ver a incidência, já do intervir do Espírito Santo enchendo, aí eu coloquei até um termo ontem, o termo pleres e pleroma. Nós já vamos ver a primeira incidência do termo pleres e pleroma em Lucas, já no primeiro capítulo. Quando Isabel, a Bíblia diz que Isabel, quando Maria vem ter com ela, Isabel, o menino que estava em seu ventre, João Batista, se moveu, e na mesma hora diz o que a Bíblia? Que Isabel foi cheia do Espírito Santo, e esse cheio do Espírito, é o termo pleres, foi cheia, e automaticamente não foi só cheia. Por que não foi só cheia? Porque a Bíblia diz que ela exclamou, no original, gritou, e depois desse grito, o que aconteceu? Ela profetizou. A Bíblia diz que ela profetiza, que ela exclama uma profecia para Maria. Sabe o que quer dizer isso? Lucas quer nos trazer ali, já no seu primeiro capítulo, a unção do Espírito Santo. Ela é, primeiro, para encher o crente. Segundo, para dar autoridade a ele. Terceiro, para tornar ele voz profética para uma geração. E tinha uma geração nascendo ali. Qual geração? A geração de Jessé, porque Jesus era da geração de Jessé. A raiz de Jessé estava para nascer, e agora ela é revestida de poder antes do dia do Pentecostes, cheia do Espírito, e ela exclama em alta voz e profetiza. É o início de um legado. Lucas está narrando ali o início, um princípio de um legado. E quando nós voltamos para o Antigo Testamento, e aí eu fiz questão de ler Números 11, 26, está ali os 70 anciões. Olha só essa particularidade, que interessante. Os 70 anciões reunidos na tenda da congregação, com Moisés. E a Bíblia diz que o Senhor fala a Moisés: Moisés, o Espírito que está sobre ti, eu vou transferir agora de ti para os 70 anciões. Não é isso, pastor Vanderly? Transferência, transferindo um legado. O Espírito, o legado está em Moisés,
mas eu estou transferindo agora esta unção, eu estou transferindo este Espírito, eu estou transferindo esta liderança também, eu estou transferindo essa autoridade, esse poder para os 70 anciões. Só que Eldad e Medad ocorre um caso diferente, porque eles não estavam ali reunidos com 70, diz o texto. E aonde eles se encontravam, aí põe algo singular, a Bíblia diz que o Senhor veio sobre eles, e o Espírito desceu, o poder desceu sobre eles, e eles também profetizaram. Então a profecia, que é um dom, um carisma, está lá em 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo registra sobre os dons espirituais, ela está sendo apresentada tipologicamente, profeticamente em números, com o que aconteceria em Atos. Por quê? Porque os 120 que estavam ali no cenáculo, pastor Marco Aurélio, estava acontecendo a mesma coisa. Como isso? Moisés estava ali? Não, não estava Moisés. Jesus também já tinha ascendido aos céus, mas ele disse, ficai em Jerusalém. Por quê? Porque vai chegar um dia que o Espírito que está em mim, assim como eu fiz com Moisés, e fiz a transferência para os 70 anciões, aquele dia lá na tenda da congregação, vocês vão estar no cenáculo, estou parafraseando aqui, você não vai encontrar assim na Bíblia, você vai estar no cenáculo, e eu vou transferir esse Espírito que está em mim, sobre os 120, e eles vão se tornar voz profética para uma geração. Sabe o que está começando a dizer aqui para nós, irmãos? O movimento pentecostal nasceu para ser 5 questões, não está na apostila, e eu estou criando agora, porque tem momentos que eu estou ministrando, que a coisa vem na hora. Primeiro, o movimento pentecostal estava nascendo, para ser voz profética para as gerações. Segundo, o movimento pentecostal estava nascendo, para cumprir o principal objetivo da igreja e do obreiro, ser testemunha, testemunhar. Esse termo testemunha, martiria, quer dizer aquele que viu e ouviu, aquele que tem, que eu posso confiar no seu testemunho, porque ele é autêntico, ele viu e ouviu, ele viveu, ele tem experiência, ele participou desse momento, ele esteve presente, ele pode relatar. Então aqueles 120 que estavam presentes, que vivenciaram esse momento, que tiveram experiências porque participaram de todo o ministério de Jesus, agora estavam sendo, o Espírito estava sendo transferido sobre eles, o poder estava descendo sobre eles. Por quê? Porque eles tinham um legado. Qual legado? Ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí eu coloco um atento, a missão da igreja, a missão do movimento pentecostal, e o gênese do movimento pentecostal, e a característica máter do movimento pentecostal, é que ele é um movimento missional. Sabe por que missões cresce, pastor Saulo? Porque a igreja pentecostal, o movimento pentecostal é um movimento missional. Cristo não chamou uma igreja, do termo kaleu, chamados, para ser apenas igreja, mas para ser aqueles que têm um legado de testificar dele, de anunciar a ele, de instruir sobre ele, de proclamar sobre ele, de compartilhar as experiências que tiveram com ele, e em meio ao natural vivenciarem o sobrenatural, em meio ao normal vivenciarem o anormal, em meio ao temporal vivenciarem o atemporal. Por quê? Porque estão na terra, mas estão revestidos de um poder que não é da terra, porque falam uma língua normal, que é o vocabulário normal, a gramática portuguesa, no nosso caso,
mas também tem uma gramática adicional, que essa gramática só é interpretada para aquele que tem o dom específico de interpretação. Por quê? Porque essa gramática é celeste, essa gramática é espiritual. E aí Paulo, o apóstolo, fala: as coisas espirituais, só os espirituais compreendem. E agora eu vou acrescentar aqui um terceiro ponto. Sabe por quê? Tem muita gente, e eu aprendi, irmãos, dos tempos para cá, a não ser aquele pregador que massageia ego, não. Eu confronto de vez em quando. E aí, gostou, não gostou. Sabe por quê que muitos interpretam errado as línguas estranhas? Porque pensam que o poder dado naquele momento, em que os 120 falaram e enunciaram línguas estranhas, e ali fala de medos, persas, vai falando de várias nacionalidades que estavam ali reunidas. Sabe por quê, pastor Vandeli? Porque o Senhor, porque Jesus estava concedendo para eles uma língua, para eles romper todas as questões geográficas, os limites geográficos, as barreiras transculturais. Vocês não, olha lá o Filipe sabia falar a língua do eunuco, do etíope eunuco de Samaria? Não sabia, lá em Samaria, não sabia. Por quê? Porque não era a nacionalidade dele, não era o idioma dele, mas ele foi cheio, recebeu o poder do Espírito, agora eu posso me comunicar com ele. Aquelas línguas eram línguas comunicacionais. Vocês não sabem falar o idioma dos medos, vocês não sabem falar os idiomas dos pafos, dos persas, de outras nacionalidades, de outras tribos, de outras raças, de outras etnias, mas eu estou derramando sobre vocês um poder, e com esse poder vai vir uma evidência, que vai ser a comunicação, a língua, e esta língua vai ser a oportunidade de vocês falarem com outras gerações, de vocês falarem com outros povos, no entendimento deles. Tanto é que muitos não compreenderam, por isso Pedro até explicou o que estava acontecendo, mas muitos entenderam, porque era na língua deles, eles sabiam que estava sendo transmitido. Então o evangelho ali começou a ser transmitido em línguas espirituais. Por quê? Porque essas línguas espirituais eram para romper as barreiras transculturais e outras culturas serem alcançadas através do evangelho, e vinha acompanhado com sinais, com vento e com fogo, símbolo do Espírito Santo, e também teofania, porque no Antigo Testamento o Senhor se manifestava teofanicamente em forma de vento, em forma de fogo, em forma de nuvem, e a nuvem, o vento e o fogo que foi visto por povo lá no deserto, foi visto também no cenáculo. Esse é um legado, é uma responsabilidade. E outro sentido e aplicação que eu coloco aqui também, a quarta aplicação, que o legado que nós temos como obreiros pentecostais é não aceitar algumas questões que são contrárias à essência do pentecostalismo que ocorrem hoje. Hoje ocorrem algumas manifestações que não estão no contexto bíblico. Nós compreendemos sim que ao poder do Espírito descer sobre alguém, ele não é controlado, ele fica fora do seu controle. Mas alguns movimentos estão surgindo hoje com exageros que não são bíblicos, e por isso às vezes nós somos confrontados como pentecostais. E existe uma questão aqui que eu vou colocar agora muito séria, que é o dons espirituais. Para que servem os dons? Por que muitas vezes tem sido confundido a questão dos dons espirituais? Porque os dons espirituais, o apóstolo Paulo explica o que é. Carismata,
Os dons espirituais são dádivas, o termo carisma, dádiva, concedida por Deus para quê? Para a edificação do corpo, para a capacitação daquele que tem um legado. Porque se o testador escolheu você, chamou você para ser o legatário, ele tem comunhão contigo. O Senhor chamou você para ser o legatário dele, você tem o legado do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, por quê? Porque Ele te conhece. Ninguém passa um legado do seu nome, dos seus bens, para quem não conhece. E se Ele chamou você e constituiu você como legatário sobre um legado dele, não só te conhece, tem intimidade, tem comunhão, sabe a procedência, e também Ele vai te conceder autoridade, para você poder administrar esse legado, e essa autoridade é poder, e esse poder, aí eu entro aqui na apostila, dinamis, que no original, o poder do Espírito, dinamis, quer dizer o quê? Uma autoridade, uma força, uma energia, uma unção, uma condição, e eu gosto mais desse termo aqui, condição, para poder conduzir o que lhe foi confiado, o que lhe foi autorizado. Então eles estavam recebendo poder para serem legatários. Vocês têm um legado, mas esse legado é meu. Quem morreu na cruz fui eu. Quem comprou vocês com meu sangue fui eu. Mas eu agora ascendi os céus, estou à destra do Pai, mas eu dei vocês para dar continuidade, então estou dando a vocês autoridade para continuar esta obra, eu estou dando a vocês poder para continuar esta obra, eu estou autenticando a caminhada de vocês com este poder, eu estou colocando na boca de vocês palavras que são minhas, mas agora pertencem a vocês, porque vocês vão ser aqueles que vão continuar a transmitir o meu evangelho. Não preguem a outra coisa a não ser a mim mesmo. E Paulo disse: eu não vim para ter com vocês em sabedoria de palavras, mas eu vim ter com vocês pregando a Cristo e esse crucificado. Sabe qual é a mensagem que nós obreiros pentecostais precisamos resgatar? A mensagem do evangelho quádruplo. Eu coloco aqui na apostila evangelho quádruplo e o evangelho quíntuplo. O evangelho quádruplo surgiu com o Holiness Movimento, o movimento de santidade, que é um movimento que originou o pentecostalismo clássico, que eles pregavam a seguinte temática de mensagem: Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Essa é a mensagem do obreiro pentecostal, é essa mensagem que o Senhor Jesus confiou. Não preguem outra coisa, preguem a mim, preguem a todo o meu ministério, a minha obra salvífica, a minha ressurreição entre os mortos. Preguem também que eu estou vivo, que eu ressurgi entre os mortos. Esta é a minha mensagem, esta é a tônica do evangelho, é a tônica da igreja. A igreja, pastor Alvo, não existe sem o evangelho, porque a igreja é corpo de Cristo, e se ela é corpo de Cristo, ela está embasada no evangelho que é Cristo. Se o evangelho é Cristo, Cristo está no evangelho, e nós temos a incumbência como legatários de pregar
que andou. A minha motivação está num Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de impostos, uma vida marginalizada socialmente, corrompida, envolvida em toda a prática de extorsão de dinheiro, e o Senhor fala: me convém hoje pousar contigo em tua casa, estar contigo em tua casa. Sabe qual é o original ali? O original ali, pastor Marcos Lopes, é meno. Esse é o termo meno, ele quer dizer o quê? Ficar permanentemente. Jesus está falando para Zaqueu: Zaqueu, me convém ficar permanentemente em tua casa. Se ele colocasse o termo oikos, pastor Márcio, estava falando assim: me convém ir em tua casa, me convém passar em tua casa, mas não vou só para passar, não, visita não vou só para jantar, tomar um café, eu vou ali para ficar na tua vida, transformar a tua vida e mostrar para ti o que é o Evangelho, pastores. O Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho é uma metamorfose, ou seja, uma transformação de tudo que era perdido, de tudo que era corrompido, de tudo que estava morto, para agora ser nova vida, ressuscitado, renovado, revivido, vivificado, e agora revestido com o poder do Espírito. O Evangelho, pregue também o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho também, além de ele ser transformação, ressurreição, milagres, sinais, ele é garantia. Sim, garantia para todos vocês que têm um legado. Imporão a mão sobre os enfermos e eu, a garantia, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vou deixar vocês sós. Tem muitos legatários. Sabe qual é a diferença de um legatário na Constituição civil ou cível? Que muitos legatários vão ter um legado de uma pessoa morta. E um legado de uma pessoa morta, com o tempo a história acaba. Se eu perguntar aqui para muitos dos jovens que estão aqui, o legatário de Juscelino Kubitschek, o legado que Juscelino Kubitschek deixou para nós, poucos saberão responder. Se eu perguntar aqui o legado que Dom Pedro I deixou para o Brasil, quem sabe também vai ter muitos que não vão conseguir responder. Se eu perguntar também aqui o legado que, quem sabe, vamos colocar aqui Rui Barbosa, não é? Que tem uma grande história, deixou para a língua portuguesa, muitos não vão saber responder. Mas se eu perguntar aqui essa noite, qual é o legado que Jesus deixou para ti? Sabe por quê? Porque ele morreu, não pode ter testamento sem a morte do testador, mas no terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo. Então você tem um legado de uma história viva, você tem um legado que a história fala por si própria, você tem que falar a história porque ela fala por si própria, o legado está, o testamento da história está aqui, mas esse testamento fala por si próprio. E aí Jesus fala: se você não falar o meu legado, se você não testificar o meu legado, as próprias pedras, pastor José Rubens, vão clamar. Por quê? Porque o meu legado não precisa de você, o meu legado vai continuar eterno, porque as obras que eu fiz falam por si próprias. As minhas obras estão anunciadas desde Gênesis. Da raiz da mulher, não é? Da raiz da mulher nascerá
que pisará a cabeça da serpente. Minhas obras falam desde Gênesis. Não precisa, se você não fizer, ou não, se você não se levantar, se você não cumprir o legado, não querer aceitar esse legado, eu escolho outro, eu chamo outro, eu constituo outro. Por quê? Porque não está relacionado no legado um nome, não está relacionado à condição só você, mas está relacionado no legado todo aquele que vinha após mim, todo aquele que vinha ser meu discípulo, todo aquele que me seguir, todo aquele que estiver colocando a minha vida sobre a vida dele, tendo como princípio, o centro da vida dele, a minha vida, a minha história, a minha morte e ressurreição, eu estarei com ele até a consumação dos séculos. Então essa é a circunstância, o sentido aplicativo de um legado. Mas eu olho também, como estamos colocando aqui de obreiro pentecostal, e estamos olhando para Pentecostes, e eu compreendo quando falamos de Pentecostes, da descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, estamos falando da ação, intervenção e operação do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não é denominado Espírito Santo, é Espírito do Senhor Jeová. Tanto que Isaías fala, o Espírito do Senhor Jeová, Isaías capítulo 11. E o Espírito do Senhor Jeová, no Antigo Testamento todo, ele é apresentado através de símbolos, pastor Vanderly, não é? E aí eu vou fazer aqui uma relação, uma analogia, eu vou relacionar esses símbolos com o nosso legado. O legado como obreiro pentecostal, que nós temos, que nos foi confiado, de dar continuidade à obra desenvolvida por Jesus, e de perpetuar a ação do Espírito Santo no dia do Pentecostes, ela tem alguns elementos, algumas propriedades que nos foram entregues para esse legado, porque existe todo o legado, tem bens, né? Eu já falei aqui do dons, que é um bem, é uma dádiva desse legado, eu estou dando dons para vocês, para cumprir o legado, eu estou dando poder, autoridade para cumprir o legado, mas também tem alguns elementos, que nesse legado do Espírito Santo, agora eu estou incluindo aqui a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, eu estarei concedendo como elementos analógicos, e toda analogia no Antigo Testamento é um sentido profético, para vocês. O primeiro elemento do Antigo Testamento para o Espírito Santo, como que eu posso relacionar com o legado, o vento. O Espírito Santo é apresentado muitas das vezes no Antigo Testamento como vento, o símbolo vento. O vento estava também lá no cenáculo, e o símbolo do Espírito, vento, que é o mesmo sentido aplicado para pneuma, vento, e para ruach, que é o termo usado para Espírito do Antigo Testamento, ar, vento. E nós podemos colocar que este vento é um sopro, é um soprar, e todo sopro tem um mover, e todo sopro tem uma reação, e todo sopro tem um impacto. O segundo símbolo que eu posso colocar aqui também, que também estava presente no Antigo Testamento, relacionado com o Espírito do Senhor e o Espírito Santo, é água, porque a água, como símbolo do Espírito, ela tem o sentido aplicativo de lavagem, de energia, de força também, se energia é força, e como lavagem, energia é força, ela está simbolizando a energia, a força e a vida, que o Espírito Santo concebe, porque a água traz vida, a água também traz energia, mas a água também traz força, traz vigor, mas a água também purifica, e se purifica, santifica, e se santifica, restaura, e se santifica, separa você para ser separado, porque o termo hagios é separado,
Separado do quê? Deste mundo, desse contexto, perdido para um contexto de santidade, de pureza, consagrado, é um termo correlato a santificado. E um outro termo, e esse termo que também está relacionado com o tabernáculo, porque esse termo tem uma função muito especial no tabernáculo, era o óleo, o azeite, que no tabernáculo, os levitas tinham a responsabilidade de todo dia praticamente colocar o óleo, onde? No candelabro, para abastecer o candelabro. Por quê? Porque o óleo tinha que estar permanentemente indo por cada uma das torres, ou seja, dos canos, daquelas constituições, daquelas estruturas do candelabro, aquelas 7 estruturas como canos, porque ali naquele momento que o óleo percorresse a cada um daqueles canos, o fogo permanecia aceso, representando ali no tabernáculo a presença do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo faz uma analogia: não sabeis vós que vós sois templo, tabernáculo do Espírito Santo, que habita, e aí vem o verbo habitar. E o verbo habitar no Novo Testamento não é como na nossa gramática portuguesa, que habitar é estar em uma casa, mas o verbo habitar no Novo Testamento é meno, ficar permanentemente. Então, o Espírito fica, habita e vai estar permanentemente em vós. Por quê? Vocês são templo do Espírito. Não sabeis vós que vós sois templos do Espírito? E o Espírito habita, mora, está permanentemente em vós. Não é faz morada, ele está. Está significa pertence. Não tem como eu colocar o estar no futuro, não é? Porque aí ficaria, estarei. Mas ele não vai somente estar como estarei lá no futuro convosco. Também não vai estar no presente, estou convosco. Ou não vai estar bem somente no passado, estava convosco. Mas eu continuarei permanentemente, em todo o tempo, em toda a trajetória de vocês, porque eu habito em vós. Então o Espírito habita em mim. O Espírito habita na igreja, o Espírito habita no testemunho do Evangelho, e este habitar do Espírito no testemunho do Evangelho lhe constitui uma responsabilidade de manter a chama acesa. Por quê? Porque ele é um candelabro do Senhor. Porque se lá no tabernáculo o candelabro significava que o Espírito estava presente no tabernáculo, acendendo e iluminando, porque era um sentido que o Espírito está iluminando aqui o tabernáculo. Por isso no tabernáculo o candelabro estava sobre a mesa, simbolizando, está iluminando aqui este recinto. Então o Espírito está habitando em mim, ele está iluminando a minha vida. Por isso vem o verbo inspirar, que o Espírito inspira as Escrituras Sagradas, e a inspiração é diferente de iluminação, porque inspirar é o que? Theopneustos, ou sopro do Espírito. Então o Espírito soprou sobre os autores sagrados, e eles escreveram as Escrituras Sagradas. Não é isso, pastor Niltamar? Eles escreveram, mas o iluminado, pastor Niltamar, ele não tem a inspiração. Então quer dizer que o Espírito não soprou sobre ele, para ele escrever, porque ele foi iluminado. E qual a diferença entre o iluminado e o inspirado? O iluminado, a luz está presente nele. E o inspirado, eu estou colocando, revelando, soprando, utilizando ele
para transmitir oralmente as minhas palavras. Ele vai ser só a mão escrevendo, mas eu vou estar colocando, fala isso, escreve isso, e registre isso, a vírgula coloca aqui, o ponto coloca aqui, esse termo aqui, não é, por quê? Porque você só é a mão, é a mente, mas a palavra que está entrando na tua mente é minha. Muitas vezes, pastor Marco Lopes, nós somos inspirados pelo Espírito, porque o Espírito vai inspirar o Senhor a desenvolver uma atividade que o Senhor não sabe como resolver, como convém, e o Espírito inspira, dom de sabedoria, o dom do conhecimento, e naquele momento que ele inspirou, ele lhe deu a sabedoria para resolver aquela circunstância da forma distinta que precisa para resolver ela. Mas em muitos momentos também, o Espírito vai lhe iluminar. O que eu quero falar com iluminar, pastor Ibs? O senhor chega numa casa, para fazer uma visita, e o proprietário da casa diz, olha, como falou para Jesus, né? E desculpe as sogras, eu amo muito minha sogra. Pedro falando, né? A minha sogra está doente. O iluminado, o Espírito ilumina ele naquela hora, para ele impor a mão sobre aquela sogra que está doente, daquela visita que ele foi fazer, para aquela mulher naquela hora ser curada. Eu estou te iluminando, ou seja, o espírito de cura, o espírito de restauração física, e você agora iluminado por mim, vai impor a mão sobre os enfermos. Não vai ser você, vai ser eu te iluminando, eu te autorizando, eu te usando. Por isso que eu sou muito contrário, pastor Alba, muitos pastores e muitos pregadores que falam, eu fui em tal lugar e aconteceu isso. Não foi você que aconteceu, não foi por causa de você que aconteceu, mas o Espírito te iluminou, e o Espírito te usou, e o Espírito te colocou ali, e você foi apenas um testemunho, um instrumento, não é? E desculpa eu falar, você foi o João Batista, porque tem pregador hoje, nesse mundo antropocêntrico, nessa igreja antropocêntrica, que ele não aceita ser João Batista, porque João Batista para ele vai ser descer, e ele não aceita descer porque ele tem um sentimento teológico. Agora a minha teologia, agora o meu sentido teológico, é que eu sou o centro, eu sou o glamour, aqui eu sou o princípio, a igreja, então até eu vou colocar o meu nome na igreja. Não, o nome da igreja ainda continua sendo Cristo, porque Ele é o proprietário da igreja, o centro da igreja ainda é Cristo, mesmo que homens queiram colocar a igreja com seus nomes, com as suas placas, eu quero vos dizer aqui que a placa da igreja é uma só, Cristo Jesus o nosso Senhor, Cristo Jesus o nosso Senhor, Cristo Jesus o nosso Senhor, o evangelho da igreja é um só, Cristo Jesus crucificado e esse ressuscitado. Ei, o dom não é para você não, se dizer que você é um bambambam, que você é o dono, que você é o proprietário do dom. O dom Deus te concedeu, o Espírito te entregou para você fazer a obra dele, e ele dá, concede, mas vou te dizer algo agora muito sério, ele também retira se ele quiser. O dom não é permanente não. Tem gente que pensa, eu recebi o dom agora, o dom é meu, me pertence. A hora que eu quiser eu tiro. O dom é meu. O dom não é teu não. Estou te dando o dom. Eu estou te concedendo o dom. Se tu não zelar do dom, eu vou tirar do dom. Se tu não cuidar do dom, eu vou tirar ele. Por isso que Paulo diz para Timóteo, seu discípulo amado, cuida bem, administra bem, zela bem do dom que há em ti, que foi imposto sobre as tuas mãos com a unção dos presbíteros, em oração. Tem muita gente, pastor Damar, que recebe o dom com outro propósito. Tem gente que vai para monte,
errado. Sabe por que vai para monte errado? Porque vai para monte não para Deus cumprir a sua obra na sua vida. É, meu Deus mesmo, irmã. Mas não sei se a senhora vai dizer, meu Deus, depois que eu vou falar aqui. Porque vai para o monte, Senhor, Senhor, e fica orando, né? Para receber o dom, né? Para quê? Para chegar na igreja e dizer agora: ei, irmão, não toque em mim não. Eu tenho uma condição maior que você. Eu tenho um grau maior que você. Eu tenho um dom, hein? Eu sou homem de Deus. Tem um jargão que eu não gosto muito. Até quando chego a falar isso para mim, eu fico até meio assim. Aí, profeta, que profeta? Profeta é Jesus. Profeta último foi João Batista. Você não é profeta não, você é voz e boca de Deus. E Deus fala a hora que Ele quiser através da tua boca, e a hora que Ele não quiser, Ele não vai falar. E não adianta sapatear não, e não adianta ficar bravo com Ele não, e murmurar com Ele, por quê? Porque o dono da obra é Ele. O dom não é teu não, o dom é minha propriedade. Aí coloca no cartaz, né, no Facebook, pregador, dom de curas. Uma vez eu ainda estava aqui no Brasil, antes de ir para a África, um pregador veio pregar em uma cidade e eu vi isso. Olha aí, olha o descalabro. Vamos fazer aqui hoje uma coluna. As irmãs para cá, os irmãos para cá. Eu vou ficar aqui na frente. Todo que estiver doente, fica lá no meio da coluna, porque eu tenho o dom da cura. Eu vou dar a ordem e você já vai vir curado. Não aconteceu nenhuma cura, pastor Marcos Lopes. Por quê? Porque o dom não é para a glória dele. Se você está utilizando o dom para dar glória para você, Deus não vai te usar com o dom, porque o dom não é para você, o dom é para edificação do corpo, o dom é para construir o corpo. Então o dom não é para mim, então eu não quero o dom. Por quê? Porque você só quer o dom para se autopromover, como até o pastor Euripes contribuiu. Você quer o dom para ser você, mas não é você o centro é Cristo, a glória é para Cristo, e é o nome de Cristo que tem que ser exaltado. Então o dom é para a exaltação de Cristo, o dom para uma teofania, até eu vou dizer aqui, você é mais ousado, o dom para uma teofania, ou seja, para Deus manifestar na igreja. Ei igreja, eu estou aí com vocês agora. Tem alguém sendo usado em profecia? Eu estou aí com vocês agora. Tem alguém sendo usado com dom de cura? Eu estou aí com vocês agora. Tem alguém sendo usado com o dom de interpretação de línguas? Eu estou aí com vocês agora. Tem alguém sendo usado com dom de maravilhas? Quem? Jesus, estou eu aí agora. E aí João Batista, por isso que muitos pregadores hoje são contra João Batista, né? Porque se João Batista estivesse hoje, não existia rede social não. Rede social eu acho que existe hoje, sabe porque João Batista não está aqui, pastor Marcos Lopes. Que João Batista ele é contrário, porque ele vai dizer assim, ó, importa que eu diminua e ele cresça. Tem muito pregador que hoje importa que eu cresça. Importa que eu apareça. João Batista, és tu? Se fosse hoje, hein? Quantos teriam falando? Multidões. Eu. És tu, João Batista? Eu nem sou digno de desatar a alparga dos seus pés. Importa que eu diminua para que ele cresça. Eu vim só para cumprir uma missão. Meu legado é só dar o início, o princípio. Eu vim só para pregar o arrependimento, batizar com água no Jordão, mas Ele,
aquele que vai vir após mim, ele é o legatário, ele é o testamento vivo, e ele sim é que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, é ele que vai conceder os dons espirituais para a igreja, é ele que vai ser a cabeça da igreja, é ele que vai ser o centro do universo, é ele que a glória dele vai encher toda a terra, é ele que quando ressuscitar o terceiro dia, as terras vão tremer, as pedras vão rolar, e até os mortos vão ressuscitar e entrar em Jerusalém. É ele também que quando ressuscitar e ascender aos céus, os varões de branco vão falar: não ficais assim temerosos, porque o mesmo Senhor que vós estão vendo subir aí aos altos céus, vós vereis descer com o mesmo poder e glória. Você está entendendo o que é o legado do obreiro pentecostal agora? Você está entendendo a importância que você tem sobre os seus ombros? Valorize essa importância. Você é um embaixador dos dons espirituais. Você tem, aí testemunhar, eu vou colocar aqui mais 4 verbos para testemunhar. Instruir, porque todo que testemunha instrui. Compartilhar, porque todo que testemunha compartilha. Edificar, porque todo que testemunha edifica. E fundamentar, porque todo que testemunha fundamenta. Então o que eu vou ter que fazer com esses 4 verbos? Você vai testificar, compartilhar de Cristo e do poder do Espírito Santo. Você vai instruir a igreja sobre Cristo e o poder do Espírito Santo. Você vai compartilhar das experiências dos dons espirituais com outros. E você vai fundamentar a igreja para que compreenda o verdadeiro sentido dos dons espirituais. Tem muitas igrejas não compreendendo os verdadeiros sentidos e as verdadeiras fundamentações dos dons espirituais, mas esta noite eu creio que para muitos que estão aqui presentes ficou muito claro que o dom é para a edificação da igreja e para glorificar a Cristo na terra. Já vou concluir daqui a pouco. Um outro aplicativo agora, que está aqui na apostila para nós concluirmos, e nos dirigimos à parte final, os impactos no movimento pentecostal. Vamos agora para o pentecostalismo global. 1906, vamos antes um pouquinho de 1906 para contar a história. Vamos então lá para o século 17, e vai ter aqui no meu livro, depois você pode ler com melhor detalhe no livro. No século 17, Deus levanta 2 homens, Charles Wesley e John Wesley, para incendiar a Inglaterra, com fogo? Não, com o poder do Espírito. E uma das características mais marcantes de John Wesley, pastor Álvaro, é que nem se encontra hoje, e até hoje tem esse quartinho lá na Inglaterra, e quem sabe o professor já visitou. Passava o dia inteiro trancado num quarto, lendo a Bíblia e orando. Hoje tem pregador que nem lê e nem ora. John Wesley, antes de um sermão, o dia inteiro orando e lendo a Bíblia, abastecendo. A mensagem não é minha, eu vou pregar sobre ele. E o que aconteceu? O maior avivamento que veio sobre a Inglaterra, responsabilidade dele, aconteceu com os dias dele. Depois, veio também outros que nós podemos incluir aqui, como Fletcher, Morgan, Gordon, que são contemporâneos de John Wesley, ainda do Holiness Movement, um movimento de santidade. E mais tarde vai chegar 2 homens, que também impactaram, que foram os primeiros que pregaram sobre o batismo com o Espírito Santo. Sabia que no pentecostalismo global, nesse pentecostalismo contemporâneo, os primeiros 2 que pregaram sobre o batismo com o Espírito Santo foram eles? Quem? Moody
e Finney. Charles Finney e Moody. Dwight Moody. Dwight Moody nos Estados Unidos. E Charles Finney, Inglaterra e Estados Unidos, vem pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. Pós o Holiness Movement, porque eles tinham participado de um movimento que havia naquela época chamado movimento de Kilzik, que o propósito daquele movimento era buscar o batismo com o Espírito Santo, e os dois são batizados com o Espírito Santo e saem pregando sobre o batismo com o Espírito Santo. E no resultado desse movimento de santidade vai nascer o Charles Farham. E Charles Farham vai formar um instituto denominado Bethel. E ali, numa das suas conferências sobre a doutrina do Espírito Santo, que ele vai proferir, ele dá uma tarefa para os seus alunos. Vocês vão ficar aqui, e durante os dias que eu estiver fora, vocês ficais somente buscando o batismo com o Espírito Santo em oração. E em meio àqueles dias que ele estava fora, os alunos reunidos no seminário Bethel, ficaram obedecendo às ordens de Charles Farham, orando para receber o batismo com o Espírito Santo. E uma mulher, numa madrugada, é a primeira a ser batizada com o Espírito Santo, Agnes Osman, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo, ainda lá no início do século XIX. E aí ele vai para a região dos Estados Unidos, abrir vamos assim, uma filial do seminário Bethel lá, quando William Seymour, quando Deus quer te usar, não precisa você entrar na sala, até de fora da sala o Senhor te chama. Sabe por que eu quero falar isso? Que o William Seymour foi impedido, por causa do segregalismo, do racismo, de entrar na sala, mas ele ficou lá no lado de fora, na janela, ouvindo e vendo, e ali foi cheio do Espírito Santo. E a história diz que ele volta para a sua casa, e começa na rua onde morava, a tocar um piano, cantando um hino, ele e sua esposa, e de repente, todos os moradores da rua vão para a porta da sua casa, porque são impactados pela unção que estava sobre William Seymour. Aquela casa de William Seymour fica pequeno o espaço, e aí ele vai para a casa de um outro vizinho dele, que a casa era maior, e um dia ele estava numa jantando, e o dono da casa que tinha recebido faltava a ser batizado com o Espírito Santo. De repente, em meio à janta, todos são batizados com o Espírito Santo. E aí, a casa ficou pequena, e eles pensaram assim: temos que sair daqui, agora para onde vamos? E aí tinha um galpão lá na Rua Azusa, abandonado, todo sujo, cheio de monturos, quem sabe? E eles entraram ali e começaram a retirar os monturos. Eu, se fosse você, já começava a entender o que eu vou falar daqui a pouquinho. Começaram a retirar os monturos. Depois de retirar os monturos, o que eles fizeram? Eles agora começaram a derramar água para limpar todo aquele galpão e deixar aquele porão limpo, puro, para receber a todos presentes. Depois que todos estavam presentes, aquele galpão tornou-se o maior centro do avivamento mundial, que alcançou não só os Estados Unidos, mas alcançou uma parte da Europa, e chegou lá da Suécia, e da Suécia chegou aqui no Brasil, e do Brasil chegou em Belém do Pará, e chegou em Uberlândia. Mas sabe por quê? Eu vou usar aqui uma analogia agora, eu gosto muito de trabalhar com analogia, porque William Seymour, ele chega no galpão, o galpão estava cheio de quê? O que eu falei? Estamos numa aula, o que eu falei? Que o galpão estava cheio de quê? De entulho. Ele tira os entulhos, e aí, pastor Alvo, compara os entulhos
aos nossos porões das nossas almas. Os porões das nossas almas. O Senhor chegou lá e retirou o entulho do porão das nossas almas. Depois, o Senhor chegou e derramou água no porão das nossas almas para limpar as nossas almas, purificar as nossas almas, santificar as nossas almas. E depois, Cleito, sabe o que precisou? Para cumprir? Colocar um aroma no templo, né? Porque o templo tem que ficar cheiroso, para receber todo o povo. Então agora eu vou derrubar também o gálbano. E o gálbano lá é um elemento, uma especiaria lá na constituição do óleo de azeite para a consagração dos sacerdotes, que o sentido dele era o quê? Cura, não é? Cura. Eu vou colocar também um gálbano aqui sobre eles, para curar as feridas da alma. Mas também eu vou dar um brilho maior sobre eles, vou derramar o meu azeite. Está aí o meu azeite agora. Agora, o porão da alma está limpo. Agora, o porão da alma não tem mais monturo. Agora, o porão da alma já foi curado. Agora, o porão da alma já tem óleo. Agora, o porão da alma está transbordando. Agora, o porão da alma eu estou habitando. Agora, o porão da alma tem o meu nome. Agora, o porão da alma me pertence. Agora, o porão da alma estou ali. Agora, o porão da alma eu estou ali. O porão da alma eu estou ali. O porão da alma eu estou ali. O porão da alma, eu estou aí no teu porão da alma, no teu mais recôncavo do teu organismo, na particularidade da tua vida. Ninguém sabe o que está no porão da tua alma, nem quem sabe o teu esposo, a tua esposa, mas eu conheço o porão da tua alma. Xandarabacandarabachai. E agora você vai incendiar, e agora você vai, William Seymour, não só ser o responsável pelo avivamento aqui em Nova Jersey, aqui em Nova York ou aqui em Boston, mas toda parte da terra vai ouvir falar de William Seymour. Por quê? Porque um dia você chegou na janela, ouviu falar do poder do meu Espírito, eu te levantei, eu te ungi, e te revesti com poder, e você não temeu, você pregou a mim, pregou o poder do meu Espírito. Eu fui batizando com o Espírito em Nova York, eu fui batizando com o Espírito em Boston, eu fui batizando com o Espírito em Nova Jersey, eu fui batizando com o Espírito na Suécia, e batizei também Gunnar Vingre, e batizei também Daniel Berge. Eles entram em Belém do Pará, e começam a batizar, a orar e pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. E Celina do Albuquerque é batizada com o Espírito Santo, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro. E eu comecei a encher o solo brasileiro não de verdura, eu comecei a encher o solo brasileiro não de frutas, mas eu comecei a encher o solo brasileiro de unção, de poder, de graça e do meu evangelho. E a mensagem que eu coloquei na boca de Daniel Berg e Gunnar Ving era: Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Não pregue muito bonito, não queira inventar, não queira usar uma autoajuda, não precisa você se contextualizar com esse presente século. Só pregue que Jesus salva, cura, batiza e ainda leva para o céu.
Muitas vezes nós ficamos muito presos à teologia e querendo inventar, e até é bom às vezes fundamentar, e eu sou um teólogo, escrevo teologia, mas eu sou um teólogo que vou contra as questões fundamentais, ou quem sabe legais da teologia. Sabe por quê, pastor Álvaro? Porque eu sou um teólogo que na minha veia ainda corre o Pentecostes. Pode todos me criticarem, mas ele não me critica, porque ainda corre o Pentecostes. Xandarabacandarabaxai. Quem sabe até muitos olharam aqui ali. Ih, rapaz, hoje vai pregar aquele pregador de ontem. Fala muita coisa em grego, hebraico, tem livro ali. Ih. Fala mesmo. Mas a veia tem Pentecoste. A veia tem Pentecoste. A veia tem um DNA do dia do Pentecoste, de Atos dos Apóstolos 2. E nós não vamos apagar da nossa história Atos 2. Não apague Atos 2 da tua história. A tua história é Atos 2. A tua história é a que Paulo falou para o rei Agripa, na sua defesa do seu apostolado, quando é inquirido pelo rei Agripa: contudo, porém, ó rei Agripa, eu não fui negligente à visão celestial, eu recebi o legado de obreiro pentecostal e não fui negligente à visão celestial. Vamos ficar em pé essa noite? Eu não sei se pelas regras da pandemia eu posso chamar à frente, mas acredito que não tem problema não, né, pessoal? Eu quero convidar a todos os obreiros, todos os irmãos, irmãs, todos que estão presentes, que puderem chegar aqui na frente, os que não puderem, fiquem aonde estão, a virem, para nós voltarmos ao dia do Pentecoste, relembrarmos o dia do Pentecoste. Estavam todos, ou como o pastor Vadeli? Reunidos, estamos todos reunidos aqui hoje. E o que eles faziam? Oravam, cantavam cânticos de louvor, e no último dia da festa, o Espírito desceu sobre eles. Venha, pode vir, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Venha, pode vir, venha, pode vir. O legado pentecostal, o legado do Senhor Jesus Cristo está sobre a tua vida. Alegra-te, você tem um legado eterno, você tem uma dádiva eterna, você tem uma responsabilidade eterna, Joseni, o legado espiritual, o legado do dom do Espírito, do poder do Espírito Santo. Xandarabacandarabaxandarabacandarabaxandarabacanda. Pastor Alain, esta é a nossa responsabilidade para a nossa geração, é o último tempo, é a última hora. Xandarabacandarabaxandarabacá. Ei, cantou a série, ó Mahai. Vamos orar nesse momento. Bondoso e eterno Pai, nós temos um legado. Tu nos amaste para esse legado, nos deste essa responsabilidade.
nos constituíste, Senhor, para esta obra. Tem espinhos, tem deserto, tem lágrimas, tem pranto, tem até morte, mas tem a tua presença eterna conosco, tem o teu poder eterno conosco, tem a tua unção eterna conosco, tem o teu Espírito habitando em nós. Xandarabacandarabaxandarabacandarabaxai. Agora, Pai, como aconteceu no dia do Pentecostes, nos concede, Senhor, a oportunidade de um vento novo essa noite. 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 Concede agora, Pai, para aqueles que tu tens chamado para a tua obra, para aqueles que tu tens confiado ao ministério, dons espirituais agora, dons do teu Espírito, para cumprirem a tua obra em toda a terra. Senhor, agora, na autoridade do poder do teu nome, aquele que está enfermo aqui, aquele que está doente aqui, em nome de Jesus Cristo, cura agora, em nome de Jesus. Pai, nós adoramos o teu nome, Pai. Nós adoramos o teu nome, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, permaneça assim como vocês estão. Vale a pena nós agradecermos ao Senhor, não vale? Olha, é abertura, e vem bênção por aí em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós, os obreiros, estamos precisando de um renovo espiritual. Amém? Amém, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós íamos levantar uma oferta, mas eu não quero atrasar para os irmãos. Aí na porta de saída tem a salva, e hoje é terça-feira. Amanhã a gente não vai tirar, ou melhor, levantar oferta, nem amanhã, nem depois, nem sexta, porque vocês já estão cooperando com as inscrições, mas hoje é um culto de terça-feira. Nós vamos levantar a oferta em nome de Jesus. Amanhã haverá tarde da bênção às 14 horas, círculo de oração, haverá uma confraternização, e você venha. O pastor Danilo vai estar ministrando amanhã para o círculo de oração. As irmãs me escalaram, eu vou estar aqui, mas ele é que vai estar ministrando a palavra de Deus, amém? E amanhã, às 19 horas, eu espero vocês aqui, em nome de Jesus. Irmãos, a nossa livraria está funcionando aqui no anexo, viu? Saiu de lá, está aqui, e sábado nós vamos estar oficializando ela, e também a secretaria do IMP, em nome de Jesus. Passe lá e abençoa o pastor Danilo, adquirindo os livros que estão lá em uma mesa. Irmãos, aqui tem um pedido de oração do Deis. Quem conhece o Deis, levanta a mão, que é meu filho. Ele diz assim: eu, o Deis o Sanche, filho do pastor Álvaro Além Sanche e da Tomico Canamaro Sanche, e quero a toda a igreja dizer que eu gostaria de ser consagrado a presbítero. Presbítero? Não é melhor diácono? Não.
Ele quer. Ô Deus, tá bom. Ele foi lá e pediu para Kelly escrever. Quero lembrar a todos com muito carinho que eu peço também oração e ninguém esqueça de orar por mim. Meu filho, Deus te abençoe grandemente. Você já é presbítero, você já é pastor, você é um anjo de Deus na nossa vida, tá bom? Aleluia. Mas tem muito, vai como presbítero, tá bom. Deus é alegria nossa. Meus irmãos, valeu a pena você ter vindo? Vou estar orando. Danilo, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Querido Deus, graças te damos, que o iniciar desse grande renovo, desse grande despertamento, desta renovação espiritual, seja o início hoje, e cresça cada dia, cresça cada hora em nossos corações, até que o Senhor venha trazer o grande avivamento, antes do arrebatamento da igreja. Leva-nos em paz para os nossos lares, guarda no caminho da nossa casa, guarda-nos essa noite e visita-nos cada dia mais com a tua presença, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos que vão estar contribuindo ao sair do templo, que faça isso com amor e gratidão, e que o teu grande amor, a graça eterna do teu Filho Jesus Cristo e a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo venha sobre nós, e o povo de Deus diga amém, amém. Tem alguns irmãos de outros